Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu sou o evangelista Robert, estamos aqui dando início a esta live da Igreja Fé para Todos. Boa noite a todos os amados irmãos, estamos aqui iniciando esta live da nossa igreja, Igreja Fé para Todos, aqui em São Gonçalo, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Meus amados, é uma bênção, é uma alegria poder, através dessa live, ministrar a palavra de Deus ao seu coração, orar por sua vida, estar ministrando louvores aqui. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar entrando na sua casa, tendo a permissão de entrar na sua casa para poder ministrar este culto ao Senhor. Amém? Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai falar ao coração de muitas vidas nessa noite. Eu estive praticamente hoje o dia todo estudando essa palavra que Deus me deu no decorrer dessa semana, falou muito ao meu coração e passei o dia todo hoje estudando essa palavra, meditando na Bíblia Sagrada. Ontem também, à tarde, noite, e uma revelação, algo que Deus me revelou, a sua palavra, que eu vou estar ministrando a sua vida nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Uma palavra muito atual, muito contemporânea para os dias de hoje, dias que nós estamos vivendo, dias difíceis. Estamos ainda no meio de uma pandemia. A pandemia ainda não terminou. Pelo contrário, né? Muitas pessoas ainda se contaminando. Os hospitais, os leitos de UTI e CTI estão cheios, porque o povo está brincando com a palavra de Deus. Acho que alguma coisa aqui travou, não sei. Ah não, voltou. Esse gravado aqui, mas voltou a live. Amém? Então as pessoas estão brincando com esta pandemia que ainda não cessou, e a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que estar atento, temos que vigiar, porque o negócio está sério. E a gente passa nos restaurantes, nos bares, todo mundo sem máscara, todo mundo realmente brincando com a vida. Muitas pessoas por causa desse vírus, que é um vírus que não tem cura, a vacina ainda não chegou, entendeu? Então a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar porque o negócio está sério. Já temos algumas pessoas aqui, a irmã Mônica, a irmã Jane, minha esposa. Quem é essa outra pessoa aqui que está aqui, que eu não estou conseguindo? Estou conseguindo identificar. Irmã Jane pede oração por Caroline e Guilherme e o David. Vamos orando. Você que precisa de oração, deixa aí o seu pedido. Minha esposa está aqui ao meu lado e no final desta live eu vou estar orando por sua vida e eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Amém? Meus amados, então, conforme eu disse, é uma live da Igreja Fé para Todos, que é feita todas as sextas-feiras, às 20 horas, eu, evangelista Maxwell, sempre trazendo uma palavra de Deus, orando por sua vida. Todas as sextas-feiras, quando não sou eu, o evangelista Maxwell está aqui ministrando a palavra. E temos as lives que são feitas no decorrer da semana. Terça-feira é live dos casais, que foi feito pelo Israel, né, pelo casal Israel e Tatiele, que são líderes do Casados para Sempre. Deram uma palavra muito boa ali na terça-feira, tremenda, que também é feito às 20 horas, sempre feita com os líderes dos casais. Nós temos a Israel e Tatiele, o Birajara e Mônica, o Vinícius e a Francine, sempre trazendo uma palavra direcionada para casais. Às quartas-feiras o pastor tem feito as lives da sua casa. Se não fosse a pandemia, a igreja estaria aberta às quarta-feiras, que é culto dos milagres.
às 20 horas, mas devido à pandemia o pastor tem feito os cultos da sua casa, todas as quartas-feiras, e às sexta-feira nós temos essa live comigo e com o evangelista Maxwell, e domingo nós temos 2 grandes cultos. Aí domingo a igreja está aberta, 9 horas da manhã, que é uma palavra direcionada com mais fundamento. O pastor Samuel Brito traz uma palavra mais consistente, um ensinamento mesmo, né, trazendo assuntos que muitas das vezes você não ouve por aí. 9 horas da manhã, louvorzão, e depois a palavra ministrada pelo nosso pastor. E à tarde, o culto evangelístico, é o culto da família, que antes era feito às 19 horas e antecipamos para as 17 horas para ficar melhor os irmãos chegarem na igreja, depois ir embora, devido à condução, né, dos ônibus, essa situação. E tem acabado no horário muito bom, as pessoas ainda estão se acostumando com esse horário, mas é um culto tremendo, louvorzão, uma palavra abençoada. Domingo passado o evangelista Maxwell trouxe uma palavra tremenda que me abençoou muito, falando sobre o devocional. E a nossa igreja está aí, meus amados. Estamos aí, meio a essa pandemia, mas estamos prosseguindo, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mais uma irmã aqui que entrou, Rosângela Pinheiro, boa noite, a paz. Lúcia Joana, oração pela família. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, amém? Vamos adorar ao Senhor e depois eu vou estar ministrando esta palavra que Deus colocou no meu coração. Estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio ao serafim, tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre um trono de glória, que estás entronizado sobre os louvores do seu povo, que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida, Senhor Jesus. Errei aqui. Vamos lá de novo. Estás assentado sobre os querubins, que estás entronizado em meio aos serafins, que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre um trono de glória, que estás entronizado nos louvores do seu povo, que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar, enche este lugar,
Enche este lugar, enche a minha vida, Senhor Jesus. Estás assentado sobre os querubins, estás entronizado em meio ao serafim, estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás assentado sobre um trono de glória, que estás entronizado sobre os júris do seu povo, que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche minha vida, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca em cima. Bem, meus amados, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vendo aqui meu pastor, já está aí na live. Deus abençoe, pastor Samuel Brito, Luiz Mateus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus amados, conforme eu disse aos amados irmãos, estamos lá na Igreja Fé para Todos. Você que precisa de oração, faça o seu pedido aí na live. Minha esposa está aqui do meu lado e vai estar anotando o seu pedido de oração. E no final, eu vou estar orando por sua vida, para que Deus venha tocar na sua vida, na sua família, poderosamente. Amém? Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu estive hoje nessa mensagem. Estava meditando nessa palavra que Deus falou comigo, uma revelação, uma palavra muito atual para os dias de hoje. Eu estive estudando, tanto hoje quanto ontem, à tarde e à noite, pedindo a Deus que o Senhor viesse trazer à minha memória aquilo que realmente Ele queria que eu falasse nessa noite. Nós temos que entender uma coisa, amado. Nós estamos vivendo uma guerra política, uma guerra espiritual. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos nos últimos dias. E a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa vigiar. E a palavra que Deus falou comigo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí, segunda epístola de Pedro, pega a Bíblia na mão, que nós vamos falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então, segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, sabemos que Tu és soberano, que Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Bendizemos o Teu santo nome. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, peço a Ti que nesta hora o Senhor venha trazer à minha memória tudo aquilo que o Senhor falou comigo, todo o ensino, tudo que o Senhor ministrou na minha vida, que o Senhor venha trazer à minha mente, à minha memória, que eu possa ministrar
ao coração dos seus filhos nessa noite. Nós repreendemos tudo que não procede de ti. Manifesta o teu Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, mas nós temos a ti, ó Pai, que é o Senhor de nossas vidas, aquele que nos guarda, que nos protege e que nos faz mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Meus amados, antes de começar a pregar, gostaria de falar o endereço da nossa igreja. Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Chegou na Praça Nova Cidade, você vai ver ali um sobrado azul, ali fica a nossa igreja. E os cultos, conforme eu disse, que estão abertos aos domingos, 9 horas da manhã. Culto com uma mensagem, com um ensinamento, uma mensagem que o pastor Samuel Brito traz. São mensagens, palavras que muitas das vezes você não ouve por aí. 9 horas da manhã. E à tarde, que não é mais noite, é tarde, às 17 horas, o culto da família. Você é o nosso convidado, convide pessoas, convide seus vizinhos, seus parentes para ir à casa de Deus. Amém? E lá, ao domingo, nós estamos cumprindo todos os protocolos, álcool em gel, tem que estar de máscara para poder assistir o culto. E tudo feito com segurança, você pode ir tranquilo. Se você não é do grupo de risco, você pode ir à igreja de Deus. Se você não está gripado, se você não está contaminado, vá à casa de Deus adorar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, vamos à palavra de Deus. Vamos lá. Eu vou pedir a Deus aqui que o Senhor me dê a unção do Espírito para que eu venha trazer essa palavra com uma dinâmica, entendeu? Para que vocês possam entender a mensagem que Deus colocou no meu coração. Bem, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Pedro, ele escreveu essa segunda epístola. Ele escreveu a primeira epístola e a segunda epístola de Pedro. Quando Pedro, apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, ele escreveu essa segunda epístola, que foi a última carta que Pedro escreveu, ele já estava no final da sua vida. Ele já pressentia que iria ser martirizado. Ele foi morto no ano 67 depois de Cristo, durante o império de Nero. E ele já estava pressentindo que ele iria deixar esse tabernáculo. Então, pastor Pedrão, ele escreve esta carta. Se você for ler a primeira epístola de Pedro, ele escreve esta carta, a primeira carta de Pedro, ele escreve para exortar os crentes, para fortalecer a fé dos crentes, porque naquela época, durante o primeiro, segundo, terceiro século, a igreja estava sofrendo perseguições, tanto interna como externa. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa primeira carta para trazer um ânimo, para que os crentes viessem perseverar na fé em meio a toda aquela perseguição que eles estavam sofrendo naqueles dias. Porém, a segunda epístola de Pedro é diferente. Ele escreve exortando sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, que já naquela época estavam trazendo ensinamentos, estavam trazendo ensinos e desvirtuando o povo de Deus. Eles estavam trazendo ensinos contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos dos apóstolos, contra a doutrina de Cristo, contra a doutrina que os apóstolos estavam ensinando naquela época. E Pedro, então, ele escreve esta segunda epístola para alertar os crentes daquela época. Mas essa carta, meus amados, é muito atual para os dias de hoje, para os dias que nós estamos vivendo. Conforme eu disse para vocês, estamos nos últimos dias. Paulo diz isso, nós estamos nos últimos tempos. Nos últimos tempos, tudo isso que você está vendo é o que a Bíblia mostra que iria acontecer, que vai acontecer. O que mais falta, meus amados, acontecer para a volta de Cristo? Se você for perceber,
todos os sinais que a Bíblia nos mostra a respeito da volta de Cristo já se cumpriram. Cristo está às portas. Cristo vai voltar. A trombeta vai soar. E só vai subir aqueles que realmente foram fiéis à sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinos. Então o apóstolo Pedro escreve essa carta exortando a igreja sobre os falsos mestres e os falsos profetas que existiam naquela época. Amém? Eu gostaria que você lesse comigo, no capítulo 2 dessa epístola, o versículo 15 e 16. Essa mensagem que eu vou estar pregando, ela vai ser pregada em 3 partes. Uma parte, depois a segunda parte, depois a terceira parte eu finalizo. Amém? Então vamos lá, para o textual. Segunda epístola de Pedro 2,15. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Amém? Então o apóstolo Pedro, ele fala sobre Balaão. E eu pergunto à igreja, quem era Balaão? Quem é esse camarada a qual Pedro, ele declara aqui, ele fala a respeito deste homem? Balaão é um dos personagens bíblicos e a sua história se encontra lá no livro de Números, capítulo 22. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, Números, capítulo 22, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era filho de Beor. Filho de Beor, um rei de Edom. Ele era lá da região dos Edomitas. Ele era de Petor, além do rio Eufrates. Era nessa região que Balaão vivia. Entenda bem, amados. Balaão, ele era profeta. Balaão, ele recebeu o convite de um rei chamado Balaque, rei dos Moabitas. O povo de Israel saiu do Egito com promessas e era um povo numeroso. As tribos, as 12 tribos, junto com Moisés e Arão, os líderes de Israel, estavam no deserto durante 40 anos. E esse povo numeroso, povo escolhido por Deus, já havia vencido os amorreus, já havia vencido outros reis. E eles estavam nas planícies de Moabe, próximo à terra prometida, próximo a Jericó. E Moabe era a cidade que estava no caminho do povo de Israel. Quando o rei Balaque viu aquele povo numeroso, ele temeu, porque ele sabia dos feitos que aquele povo havia feito, conquistado, através da mão poderosa de Deus. Os amorreus, os egípcios, os outros reis que foram vencidos durante o deserto. E ele pensou consigo, eu sou a bola da vez, eu sou o próximo. Ele então faz o quê? Esse rei, rei dos Moabitas, ele contrata, ele manda chamar Balaão, que era profeta, para amaldiçoar o povo de Deus. Você encontra essa história no capítulo 22 do livro de Números. O que o rei Balaque ele faz? Ele envia príncipes de Moabe, ele envia príncipes dos midianitas para ir até o local onde o Balaão vivia, até Edom, para oferecer riquezas, para oferecer honrarias, para que esse profeta viesse até Moabe e
amaldiçoasse o povo de Deus, para que ele então guerreasse contra o povo de Deus e vencesse a guerra. Ele enviou então uma primeira comitiva com príncipes, com riqueza e honrarias. Quando eles chegaram na casa desse profeta, o profeta então foi falar com o Senhor. E Deus disse isso aqui para o profeta, versículo de número 12, Números, capítulo 22, versículo 12. Olha o que Deus diz ao profeta Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Deus disse para Balaão: não vai com eles. Não segue esses príncipes, porque esse povo a qual o rei Balaque está querendo amaldiçoar é povo abençoado, é povo escolhido meu. É o meu povo. É menina dos meus olhos. Então fica na tua. Então, Balaão fez o que Deus falou. Ele mandou os príncipes embora. Vão embora porque Deus disse que eu não devo seguir com vocês. O que acontece? Esses príncipes voltaram para o rei Balaque e disseram para eles, fizeram um relatório de tudo aquilo que Balaão havia dito. Então, o rei Balaque envia novamente outra comitiva, com outros príncipes, com mais príncipes, dos Moabitas e dos Midianitas, com mais riquezas e com mais honrarias para este profeta. Quando o profeta vê aquilo, essa proposta, ele então resolve consultar a Deus mais uma vez. E aí é o erro de Balaão. Porque Deus já havia dito para ele não ir. Deus já havia dito que ele não tinha que ir com esses príncipes. Mas ele consulta a Deus mais uma vez. Entenda bem, amados. Deus, ele é onisciente, ele sabe do intento do nosso coração. Deus sabia e Balaão queria ir com esses príncipes porque Balaão estava interessado no dinheiro. Balaão estava interessado naquilo que o rei estava para te oferecer, nas honrarias. Então ele pergunta a Deus: e aí, Senhor, devo ir, não devo ir? Deus disse: então, meu filho, já que você quer ir, vai com eles. Mas olha só, entenda uma coisa: você só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Olha que coisa tremenda, meus amados. Então Balaão foi, pegou a sua jumenta e preparou a sua jumenta e partiu em direção a Moabe. E aí, eu gostaria que você prestasse atenção nesse versículo de número 21 ao versículo de número 30. Olha aqui. A epígrafe desse texto é: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Conforme eu disse, essa mensagem vai ter 3 partes. Primeiro, vamos falar sobre a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela madrugada, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. O que eu aprendo aqui neste texto? Olha o que Deus falou comigo. Entenda bem. Ele preparou a sua jumenta e partiu em direção a Moabe. Deus se irou com aquela atitude do profeta. E Deus então se colocou como adversário. O anjo do Senhor se colocou no caminho deste profeta. E quando eles chegaram no determinado trecho, a jumenta viu o anjo. E o que a jumenta fez? A jumenta se desviou do anjo, porque o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada apontada para Balaão. E a jumenta faz o que? Desvia-se para o campo, para salvar a vida do profeta. Sabe o que Deus falou comigo? Às vezes nós queremos tomar caminhos tortuosos
caminhos que não são de acordo com a vontade do Senhor. E Deus, muitas das vezes, Ele usa pessoas para nos alertar. A jumenta aqui pode ser comparado à sua esposa ou seu marido. A jumenta aqui pode ser comparado ao seu pastor, que está te orientando, que está te mostrando que o caminho que você está querendo seguir é um caminho que vai te levar à morte. Eu até brinquei com a minha esposa, falei assim, ó, você é minha jumenta. Por quê, meus amados? A esposa, muitas das vezes, ela consegue enxergar aquilo que nós, homens, não conseguimos enxergar. A mulher, ela tem um sexto sentido. E ela consegue enxergar, entender que muitas das vezes nós estamos indo para um campo minado, um campo largo, um caminho largo. Foi o que essa jumenta fez. Essa jumenta se desviou do anjo. Essa jumenta estava protegendo o profeta. Quantas vezes o pastor nos orienta, quantas vezes o pastor nos ensina, não vai por esse caminho, não segue este caminho, que esse caminho é um caminho tortuoso, é um caminho de morte, é um caminho que vai te levar à destruição. Então a jumenta aqui representa pessoas que querem nos salvar, pessoas que querem nos ajudar, pessoas que querem nos orientar. E o que o profeta fez? O profeta bateu na jumenta. Esse é um grande erro nosso. A gente bater em pessoas que estão conosco há anos, que têm carregado as nossas cargas, que têm sido como uma jumenta, nos ajudando. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Viu a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Vê, pois, a jumenta. Desculpa, versículo... Eu falei versículo 23. Agora é versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isto tornou a espancá-la. O que aconteceu? A jumenta se desviou para o campo. Novamente o anjo do Senhor se colocou na frente da jumenta, próximo de uma vinha, entre o muro. E o que aconteceu? A jumenta novamente se desviou do anjo, mas nesse momento ela espremeu ali o pé do profeta, e o profeta ficou irado e bateu novamente na jumenta. Primeiro a jumenta se desviou para o campo, depois se desviou para a vinha. E terceiro, olha o que diz a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta? Em toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Primeiro, a jumenta se desviou para o campo. Depois a jumenta se desviou para a vinha.
Depois a jumenta se desviou para um lugar estreito, caminho estreito. Eu me lembro, sabe de que é isso, meus amados? Sabe aquela passagem que Jesus disse? Que é Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Que a porta do mundo é larga, é espaçosa. Mas a porta que leva para o reino dos céus é estreita, é apertada. Primeiro campo, segundo vinha, depois caminho estreito. Quando a jumenta viu o anjo novamente pela terceira vez, ela se prostra. Sabe o que eu aprendo com isso? A jumenta fez o que o profeta não fez. A jumenta adorou. Por causa do culto da jumenta, o anjo não matou o profeta. Deus então abre os olhos do profeta e ele vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada na sua mão, apontada para o profeta. Por causa da jumenta, o profeta Balaão não foi morto. Olha o que eu aprendo aqui nesse texto. As atitudes da jumenta demonstram que o pastor pode fazer em favor de seus líderes. Primeiro, ele vê o anjo. Segundo, ele sabe quando Deus é um obstáculo para o nosso intento. Terceiro, ele conhece a espada do anjo. Quarto, ele entende quando a espada já está desembainhada. Quinto, ele se desvia do caminho largo. Sexto, ele mostra o campo ao ministro. Nós temos que aprender com os nossos pastores. Nós temos que dar ouvido às nossas esposas. Muitas das vezes nós achamos que estamos certos. Estamos errados. Se não fosse a jumenta, o profeta teria sido morto. Amém? Essa é a primeira parte da mensagem. Vamos para a segunda parte. Entenda bem, amados. O rei de Moabe, conforme eu disse, ele chama esse profeta, ele contrata esse profeta para amaldiçoar o povo de Deus. O profeta então segue o caminho em direção a Moabe. E você vai perceber aqui no capítulo 22, 23 e 24, que esse profeta, ele faz 3 tentativas para amaldiçoar o povo de Deus. E cada tentativa dessa, ele foi levado pelo rei Balaque ao monte. E cada monte desse tem um nome. O primeiro monte é Almote Baal, que significa profano. O segundo monte tem como nome Pisga, que significa divisão. O terceiro monte tem como nome Peor, que significa brecha. O rei Balaque leva Balaão a esse primeiro monte, Balmote Baal, que significa profano. O profeta Balaão, ele vai nesse monte, ele levanta 7 altares, e ele sacrifica ali 7 novilhos e 7 carneiros. E ele então vai para amaldiçoar o povo de Deus, que estava ali nas planícies de Moabe. Só que quando ele chega para amaldiçoar, quando ele chega para profanar o povo de Deus, ele não consegue. Em vez dele amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo de Deus. Porque esse povo era um povo escolhido. Porque esse povo era um povo que tinha as bênçãos do Senhor, carregava os oráculos de Deus, carregava as promessas de Deus. E ele não consegue amaldiçoar. E ele chega então para Balaque, ele diz aqui, ó. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez via Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem amaldiçoar-me a Jacó e vem denúncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Sabe o que isso quer dizer, meu? O inimigo, ele tenta nos destruir. O inimigo, ele tenta nos amaldiçoar, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é um povo que está firmado na rocha.
Esse povo, eles estavam ali firmes. Eles tinham fé. Eles acreditavam nesse Deus. Eles tinham um líder chamado Moisés. Moisés foi um grande líder que ensinou aquele povo. E aquele povo estava preparado para conquistar aquilo que Deus havia prometido a eles. Então, quando Balaão tentou profanar, não conseguiu. Sabe por quê? Porque havia santidade no meio do povo. Quando o povo está em santidade, quando nós estamos em santidade, quando nós agradamos ao Senhor, quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, o diabo não tem como profanar a nossa vida, o diabo não tem como amaldiçoar a nossa vida, esses profetas não tem como trazer maldição para a nossa vida, porque nós estamos firmes na rocha. Sabe qual é o lugar mais seguro no mundo, meu amado? É você estar no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos em obediência ao Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. Com aquele povo estava a nuvem de Deus, estava a coluna de fogo, a nuvem da glória do Senhor guardava todo aquele povo de dia, durante o calor escaldante. Deus guardava aquele povo, Deus mandava maná do céu, Deus alimentava esse povo, Deus trazia água da rocha, água que alimentava, que saciava a sede daquele povo. De noite, Deus colocava ali as colunas de fogo que guardava aquele povo, protegia aquele povo das serpentes abrasadoras que tinham no deserto. Quando nós andamos na presença do Senhor, podem vir o que for, não consegue profanar o povo de Deus. Segundo monte que Balaque leva a Balaão, tem por nome chamado Pisga. Está lá no capítulo 23, versículo 14. Levando consigo ao campo de Sofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Esse monte, chamado Pisga, significa divisão. A palavra de Deus diz que reino dividido não prospera, mas aquele povo estava unido. E a Bíblia diz que na unidade Deus ordena a bênção. Aquele povo estava unido em oração, aquele povo estava unido em adoração, aquele povo estava unido com Deus. Por isso, Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Meus amados, Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco para que se arrependa. Deus é soberano, Deus é imutável. Passam os céus e a terra, mas a sua palavra não muda. Deus escolheu aquele povo, Deus entregou promessas. Deus disse para aquele povo que eles iam entrar na terra que emana leite e mel. E eles entraram, conquistaram e habitaram nessa terra. Existe também uma terra para mim e para você. O inimigo tenta de todas as formas nos tirar do caminho do Senhor, mas ele não vai conseguir, porque se por um caminho ele vier, por 7 ele fugirá, porque Deus está conosco. Nós temos que entender isso. Estamos vivendo tempos difíceis nos últimos dias, mas Deus é conosco. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que crer nisso. Quer ver mais um monte? Primeira tentativa não conseguiu, segunda tentativa não conseguiu, terceira tentativa. Balaque levou Balaão ao monte chamado Peor, que significa brecha. Está lá no versículo de número 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Peor significa brecha.
A única maneira que o diabo tem, que consegue atacar as nossas vidas, é quando nós damos brecha. Mas aquele povo não tinha brecha. Aquele povo estava firme em Deus, estava firme em Cristo Jesus, não havia brecha naquele povo. Por isso, Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Mais uma vez, ele foi um fracasso. Mais uma vez, ele fracassou. Porque Deus estava com aquele povo. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos dar brechas para o inimigo. Porque quando nós damos brecha, o inimigo vem e toca. E aí, meus amados, entenda bem. Vamos entrar na terceira parte da mensagem. Eu já vou estar terminando. Eu disse para vocês que o rei Balaque havia contratado esse profeta para amaldiçoar o povo, mas ele não conseguiu. Ele então aqui no capítulo 24, ele traz uma profecia para Moabe, mostrando que o povo de Deus iria fazer lá no futuro. Ele já fala sobre o rei Davi, a conquista que Davi iria fazer quando fosse rei de Israel, com as terras de Moabe, com as terras de Amon. Porém, se você for ler e conhecer a história, você vai ver que o profeta Balaão, ele foi embora de mãos abanando. Ele achou que ele ia receber riquezas, ele achou que ia receber dinheiro e não recebeu nada. Ele foi para casa de mão abanando. Só que se você for ver na história, você vai ver, se você for ler a Bíblia e pesquisar, você vai ver que Balaão não voltou para a terra de Moabe. Balaão ficou na terra de Midian com os reis midianitas. E ali, aquele profeta, que já havia perdido tudo em meio àquela orgia, ele então mostra como derrotar o povo de Deus. Ele fala para aqueles reis, a maneira como o povo que estava ali no deserto poderia ser destruído. E ele então diz o seguinte: olha, não tem como amaldiçoar, não tem como enfrentar fazendo guerra com esse povo. A única maneira para vencer esse povo é fazendo o povo de Deus pecar. E foi o que aconteceu. O rei de Moabe, ele então envia mulheres moabitas, a qual coabitaram com os hebreus. E quando isso aconteceu, a calamidade veio para o arraial de Israel, porque eles pecaram, desobedeceram a Deus, porque Deus havia dito para aquele povo, para eles não se contaminarem com outras nações. E por causa disso, a calamidade veio àquele povo. Moisés orou, e Deus então mostrou que havia pecado no meio do povo. E o que aconteceu? 24 mil homens foram mortos por causa desse pecado. E, infelizmente, aconteceu isso no arraial do povo de Deus. Por quê, amados? Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas no nosso meio. Existem pessoas que querem ver a sua destruição, querem ver a sua morte. Pessoas que têm inveja de você, pessoas que procuram uma maneira de introduzir o pecado, fazendo com que você venha pecar, porque você pecando, você abre brecha para o diabo atuar na sua vida. Então nós temos que prestar atenção nisso. Agora, para nós terminarmos, eu gostaria que você voltasse novamente na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, e vamos aprender aqui com Pedro, por que Pedro trouxe essa palavra naqueles dias. Pedro estava falando aqui dos falsos mestres, dos falsos profetas. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que o apóstolo Pedro está ensinando aqui?
sobre heresias destruidoras que estão aí no nosso tempo, meu irmão. Nós estamos vendo os dias de hoje. E abrindo parênteses aqui, eu não quero falar sobre política, mas eu preciso falar um pouco. Entenda bem, amados. Se você é a favor desse partido que está aí, se você é a favor desse partido, que você sabe muito bem, eu não preciso citar o nome desses partidos, que são a favor do homossexualismo, do casamento entre gays, do casamento de homossexuais, partido que é a favor do homossexualismo, partido que é a favor do aborto, partido que é a favor da legalização das drogas. Se você é a favor desse partido, você está indo contrário ao que a Bíblia nos ensina. Me desculpe, mas você é hipócrita. Porque você fala uma coisa, mas você vive outra. Porque a Bíblia condena todas essas coisas. A Bíblia condena o homossexualismo. A Bíblia condena o aborto. Aborto é homicídio e a Bíblia condena o homicídio. A Bíblia condena toda essa ideologia que está sendo colocada diante de nós. Estamos vivendo uma crise política. Estamos vivendo uma guerra política. Estão querendo calar a igreja. Estão querendo fechar as igrejas. Mas entenda bem, meus amados, não vão conseguir. Porque maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Pedro já havia alertado isso. E nos últimos tempos, se levantariam heresias destruidoras. Se você for ver aqui nesse capítulo, ele fala sobre os anjos que pecaram. Olha como nós devemos vigiar. E Jesus disse isso, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Olha o que diz aqui no versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Se Deus não poupou os anjos que pecaram junto com Lúcifer e foram precipitados ao inferno, ao abismo, estão trancados, presos até hoje, quanto mais a mim e a você, se nós não andarmos na presença do Senhor. Entenda bem, amados. Igreja que prega contra pecado, igreja que prega contra ideologia de gênero, igreja que prega contra aborto, igreja que não é a favor desse misticismo, desse tipo de culto que existe dentro das nossas igrejas, é uma igreja que não traz ibope. Amém? É uma igreja que não traz ibope. Se você for ver, pastor que prega contra pecado, pastor que não aceita suborno, pastor que não aceita ser contaminado com essas coisas, essa igreja não traz ibope. Essa igreja, se você for ver, às vezes os cultos são vazios, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ouvir o que a Bíblia nos ensina, e a Bíblia mostra que se eu e você não andarmos na presença do Senhor, não obedecermos a sua palavra, nós vamos para o inferno. Olha o que Pedro diz mais aqui. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Se Deus não poupou aqueles homens, aquelas famílias, quantas pessoas pereceram no dilúvio? Por não acreditarem na arca. E a arca simboliza Cristo. Não acreditaram em Noé. Noé levou 120 anos pregando a palavra e zombavam de Noé. Hoje, existe um povo que zomba da igreja, que zomba da nossa fé, que escarnecem de nós. Mas um dia a trombeta vai tocar. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Você acha que também não vai acontecer no final dos tempos, meus amados? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui,
e eu já vou terminar. O apóstolo Pedro, ele faz uma lista de ensinamentos, que estava acontecendo naquele tempo, que estava pervertendo o povo de Deus. Primeiro, eu vou falar aqui porque eu não tenho tempo, eu gostaria de ter mais tempo para a gente poder conversar mais a respeito desse texto, que é um texto muito rico, mas depois em casa, leia a epístola de Pedro, é apenas 3 capítulos. Leia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E você vai ver quantas pérolas tem aí para os dias de hoje. Olha o que o apóstolo Pedro, ele fala sobre esses ensinamentos pervertidos. Ele diz assim, ó, primeiro, heresias destruidoras, conforme eu disse. Segundo, essas pessoas rejeitam Jesus Cristo e o seu evangelho. Terceiro, blasfemam o caminho da verdade. Quarto, repudiam a conduta cristã. 5, andam segundo a carne. 6, desprezam a autoridade. 7, difamam autoridades superiores. 8, são imorais. 9, têm natureza de animais irracionais. 10, falam da liberdade, mas são escravos da depravação. 11, seus olhos são cheios de adultério. 12, eles engodam, seduzem as almas inocentes. 13, são materialistas. 14, eles são filhos da maldição. 15, eles abandonaram o completo caminho reto. 16, eles são fontes sem água. 17, eles são nuvens vazias, levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. 18, ridicularizam a doutrina da volta de Cristo. 19, rejeitam o juízo final. 20, eles são como porcas e cães imundos e vivem em pecado. Cuidado, meus amados, porque existe nos nossos tempos a doutrina de Balaão. Jesus falou isso lá em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala da igreja de Pérgamo, a doutrina de Balaão. Eu falei aqui sobre Balaão. Paulo fala isso também em Timóteo, sobre doutrinas de demônios. Por que eu estou trazendo essa mensagem nos dias de hoje? Porque nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que estar atento, porque se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não estivermos de acordo com a vontade do Senhor, nós somos induzidos por essas doutrinas. Nós somos enganados, somos feitos de bobos. Quer ver aqui? O Espírito Santo está falando comigo aqui para eu continuar. Vou dizer aqui alguns versículos. Versículo de número 10, só para confirmar o que eu estou dizendo. Especialmente aqueles seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar a autoridade superior. Sabe o que isso quer dizer? São pessoas que não aceitam a autoridade eclesiástica, são pessoas que difamam pastores, são pessoas que difamam os líderes evangélicos. Se você é a favor disso, se você é a favor desse partido, meu amado, você também é a favor disso. Se você anda com essas pessoas, você é a favor disso. Olha o que diz, olha o que Pedro diz aqui. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Falam de coisas que não conhecem, falam da Bíblia, falam da igreja, mas são ignorantes. Olha o que mais diz aqui a palavra de Deus, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Eu estava estudando isso daqui e Hernande Dias Lopes diz que essa palavra aqui, engodando, significa fisgar. São pessoas que querem fisgar os crentes. São pessoas que querem fisgar os crentes dos dias de hoje.
para levar você ao adultério, para levar você ao pecado. Hoje, existem pessoas que dizem que não tem nada a ver adulterar, não tem nada a ver pecar. Deus entende, Deus conhece as minhas necessidades, sabe que eu preciso disso e pregam essas coisas. Por isso que nós temos que estar atentos. Por isso que você tem que estar atento. Por isso que você precisa de uma igreja. Por isso que você precisa de um pastor que te ensine, que te oriente, para que você não venha cair nas ciladas do diabo. Porque, amado, por mais santo que você seja, por mais unção que você tenha, se você não vigiar, se você não estiver na presença do Senhor, você se esfria na fé e você acaba sendo induzido por essas doutrinas. Alabachuri canta arabalaias. Aleluia. Olha o que diz mais aqui, Pedro. Versículo 17, ele diz assim, ó: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Versículo 18, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Esse versículo 20 aqui, então, meu Deus do céu, olha o que Pedro escreve aqui, olha o que ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, pessoas que estavam fugindo das contaminações do mundo, mas deixaram-se influenciar por essas coisas. Deixaram-se influenciar por esses ensinamentos, por essas doutrinas. E hoje estão afastados da presença de Deus. E a Bíblia diz que o seu último estado é pior do que o primeiro. Meus amados, nós precisamos vigiar. Mas eu quero dizer algo positivo para a igreja. Por mais que eles tentam, por mais que eles procuram nos amaldiçoar, por mais que eles procuram dividir a igreja, por mais que eles procuram trazer maldição para a sua igreja, eles não conseguem, porque a igreja de Cristo Jesus está blindada com o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, ele nos cobre. Por isso eles não têm como nos atingir. Mas nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar de pé, firmes diante do Senhor. Quando nós estamos assim, o diabo não tem vez em nossas vidas. Acabou. A esposa está dizendo que acabou o tempo. Meus amados, é isso que eu queria dizer para você nessa noite. Cuide-se. Cuide-se. Tenha cuidado. Tenha cuidado com a doutrina de Balaão. Tenha cuidado com esses falsos profetas, com esses falsos mestres. Procure uma igreja, procure um pastor. Eu glorifico a Deus pela igreja que nós temos, pelo pastor que nós temos, que nos ensina a palavra e nos orienta. Nós temos firmeza. Nós temos uma rocha que é Cristo Jesus. Eu não tenho mais tempo. Gostaria de falar mais coisas aqui, mas não tenho mais tempo. E eu não quero cansar vocês. Mas eu prometo uma outra hora pregar mais. Eu falei que essa mensagem tem três tópicos, né? E eu gostaria de fazer esse alerta à igreja. Meus amados, estamos aí para votar. Ore a Deus, peça sabedoria ao Senhor. Esse partido que quer dominar Maricá e São Gonçalo, vai ver a sua ideologia. São a favor do adultério, são a favor da ideologia de gênero, são a favor da legalização das drogas. A igreja precisa vigiar. Como eu disse, a igreja que confronta, a igreja que prega contra o pecado, essa igreja não presta. Essa igreja não traz ibope. Essa igreja é arcaica, esse pastor é arcaico.
Mas esse pastor está certo. Tem que pegar isso mesmo. Está certo e mostrar a verdade. Porque a Bíblia não mudou. Continua a mesma. Deus não mudou. Deus é imutável. Ele continua o mesmo. Ele continua agindo. Ele continua salvando. Mas ele também, ele traz juízo para aqueles que não o obedecem. Amém? Glória a Deus. Bem, meus amados, falei um pouquinho rápido aqui porque foi muita coisa que Deus falou comigo nesse texto, nesta palavra. Espero que pude ser claro aos irmãos e trazendo essa palavra neste dia. Compartilhe essa live para outras vidas, para que possam entender o que Deus tem para nós. O nosso Deus tem grandes coisas. Nós temos que entender que nós estamos do lado que vence. Amém? Vamos orar. É o momento de nós clamarmos a Deus. Aqui também é, tá? A minha esposa anotou aqui os pedidos de oração e eu vou estar orando por sua vida. Amém? Vamos estar clamando a Deus. Pelo nosso pastor Samuel Brito, diaconisa Cora, a Sara, o Bruno, o Miguel, a Kiara e a Rebeca, essa família, a família do nosso pastor. Que Deus venha abençoar o nosso pastor, dando saúde, dando força, dando palavras, que ele venha ter sabedoria e discernimento para administrar a nossa igreja. Quero orar pelo evangelista Maxwell e família. O evangelista Maxwell trouxe uma palavra, falou muito no meu coração domingo, falando sobre devocional. Deus abençoe a sua vida, evangelista Maxwell. Eu fico muito feliz com as mensagens, como Deus tem te usado nessas mensagens. São frutos. Tempo que a gente ficou lá estudando no seminário, no SECAM, e eu fico muito feliz de ver você ministrando a palavra de Deus. Quero orar também pelo evangelista Alexandre e família, por minha família, minha esposa, meu filho, Luciano, pelos diáconos, diaconisas e suas famílias, pela Caroline, Guilherme, David, Felipe, Camille, Ramon, né? Ramon ou Romão? Romão, irmã Jane, irmã Vera Lúcia, Alvarenga e família, pela saúde do José Cláudio Alvarenga, irmão da irmã Jane, pela família da irmã Lúcia Joana, pela irmã Áurea e família, toda a família, o José Ricardo. Deus continue abençoando a sua vida, pela Gleice Cristine, pela irmã Mônica e família, que são os líderes dos casais, pela irmã Rosângela e família, o irmão Luiz, o Mateus, pelo sobrinho da irmã Áurea, Alex Coutinho, que está internado no hospital, lá em Manilha, com perturbação mental. Vamos orar para repreender em nome de Jesus essa enfermidade. Pelos líderes da nossa igreja e família, pelas grávidas Luciene, que está aí, já às portas para ter a Rebeca, pela nora do pastor Robério, Lohane, Marcela, pela Carla e família, pela irmã Olivina e sua família, toda a família da irmã Olivina, por Celina, que fez a cirurgia, minha sogra que fez uma cirurgia, mas está bem, já está em casa, está se recuperando, pelo meu sogro Valdir, por Edileuza, Alain, Maia e Abraão, que estão viajando de São Paulo para ver a mãe Edileuza. E mais aqui, por Israel e família, que também são líderes dos casais, Isabela e família, por Carlinha, que estava viajando para o Rio amanhã, está viajando, amanhã está vindo, para o Rio, por Mauro e família, por Amanda Brum, para quê? Para que ela ainda não tem um parecer da cirurgia, quando vai ser. Tá, que ela não tem um parecer da cirurgia que ela tá para fazer. Nossa, Amanda Brum, de Irmão Ribeiro. Irmão Ribeiro, Amanda Brum de Irmão Ribeiro. Tô com confusão com a Amanda do Louvor. Sim, vamos orar pela Amanda. Irmão Wilton, Cristina, Larissa, Fabiano, Diácono Léo, ministro do Louvor da nossa igreja, pelas crianças e adolescentes da nossa igreja, pela saúde do Diácono Ribeiro. Deus abençoe nosso diácono, saudade do Diácono Ribeiro. Silvana e Jorge, Jaqueline e seu filho, irmã Sueli, irmão Jorge, suas famílias e família. Olha quanta gente, meu Deus do céu. Suas filhas. David, Kelly, meu irmão, a Kelly, a Sofia, Alex, Aline, Ana Clara e Moisés, Aline e família,
Aquela Aline também, né? Lá Essa Aline. A Aline da família, que é a Aline, Aline do balé, que tem uma academia de balé. A irmã Fátima, pela saúde do seu marido. A irmã Gil e família. A irmã Jó e sua família. Pela vizinha da irmã Fátima, Ana Goulart, que sofreu um infarto. Horaci e família. Irmã, também o Amauri, que fez uma cirurgia, está se recuperando. A irmã Kátia, Ledilson, Mateus, a irmã Irene e família. Meu pai pediu para orar por uma pessoa, eu esqueci o nome. É Margarete. Se eu não me engano. Quero orar também pelo Vito e a Rosiele. Quero orar pelo Tiago. Quero orar pela irmã Damiana. Quero levantar a minha voz em oração pelo irmão Robertinho e toda a sua família, seu filho. Vamos clamar a Deus, é o momento de nós orarmos. Vamos orar também por esses dias, meus amados. Que Deus possa nos dar sabedoria na nossa vida cristã, na nossa conduta cristã. É o momento de orarmos. Amado Deus e eterno Pai, Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que nos conhece. Conhece todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor tem o controle de todas as coisas. As pessoas se enganam achando que o Senhor não tem o controle. As pessoas pensam que o Senhor vai pelas emoções. Que um dia você está triste, outro dia você está alegre. Não, o Senhor é Deus. O Senhor não tem tempo. Nós aqui vivemos no tempo, no Cronos, mas o Senhor vive no Kairos. O Senhor é o Deus de ontem, o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. O Senhor age poderosamente, o Senhor continua salvando, continua libertando, o Senhor continua abençoando a sua igreja. A sua igreja continua de pé, nós estamos aqui. Por isso que nós cremos nas suas promessas, assim como o Senhor fez promessas para aquele povo. Aquele povo queria herdar uma terra que enfrentou o deserto, que enfrentou lutas, que enfrentou tribulações, que enfrentou serpentes, que enfrentou inimigos. Um povo numeroso que estava ali sozinho, separado das outras nações, mas não faltou nada, não faltou pão, não faltou carne, não faltou água, não faltou alimento, não faltou a nuvem da tua glória, a coluna de fogo que nos aquece dos períodos das noites tenebrosas, estava ali presente com aquele povo, e esse mesmo Deus está presente nas nossas vidas, assim como o Senhor agiu com aquele povo, enviando a nuvem da tua glória, a coluna do teu fogo, assim também o Senhor age nas nossas vidas, quando nós saímos de nossa casa, quando nós vamos para o trabalho, quando nós caminhamos nessa terra, há uma nuvem da glória de Deus, há um fogo de Deus. A tua palavra diz lá em Zacarias capítulo 2, versículo 5, que tem um muro de fogo que nos protege desses inimigos. O diabo quer tentar trazer destruição para a sua igreja, mas não vai conseguir, porque nós temos Cristo Jesus, nós temos o sangue de Cristo Jesus que nos cobre, que nos protege, que afasta todo o mal, tudo aquilo que não procede de ti cai por terra. A palavra diz que maiores são os que estão conosco do que os que estão com o mundo. A tua palavra diz que diremos, pois, a respeito dessas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu amado, não desanime, tenha fé, creia no Deus que você serve. Eu oro nessa noite para que o Deus Todo-Poderoso venha visitar a sua casa, venha visitar a sua família, venha visitar o seu lar, venha trazer a cura, venha trazer a resposta, venha trazer a unção, venha trazer o poder, venha trazer a graça, venha te envolver com o seu Espírito e te fazer mais do que vencedor. Alabashuri canta, alabalaias. Esse Deus é soberano, esse Deus é eterno, Ele é poderoso, Ele age, Ele continua agindo. O Senhor vai tocando em vidas, ó Pai, que vão passar por uma cirurgia. Pessoas, ó Pai, que estão com câncer, pessoas, ó Pai, que estão com tumores. Deus, Tu és um Deus que cura. A Tua palavra diz que o Senhor é o Elohim, o Deus Criador. A
tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. A tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Jirei, o Deus que provê. Então nessa hora, toca com teu poder em nome de Jesus e vai arrancando todo o mal. Todo espírito contrário, todo espírito de feitiçaria, todo espírito de macumbaria, tudo aquilo que se levanta contra os teus filhos, para amaldiçoar os teus filhos, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é conosco e nos faz mais do que vencedor. Toca com teu poder, ó Pai, vai visitando, toma a nossa igreja, a Igreja Fé para Todos em tuas mãos, toma o pastor Samuel Brito, a diaconisa Cora, fortalece a fé desse pastor, fortalece a sua saúde, fortalece a tua unção, fortalece a nossa igreja, ó Pai, que o Senhor venha atrair vidas para a nossa igreja, vidas que queiram fazer a diferença, vidas que queiram realmente viver de acordo com a tua palavra. Abençoa os cultos da nossa igreja, abençoa o culto de domingo pela manhã, abençoa o culto de domingo à tarde. Deus, age poderosamente, porque nós cremos em Ti, cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Age, ó Pai, nos diáconos, age nas diaconisa, age nos evangelistas, na minha vida, na vida do evangelista Maxwell, em nossas famílias, nos guarda, nos protege, traga palavras vindas dos altos céus, traz a revelação do Teu Espírito, para que possamos pregar uma palavra com ousadia, uma palavra que venha trazer fé, que venha trazer um ânimo ao coração dos Teus filhos, e que eles venham entender que o nosso Deus é soberano e age em todo o tempo, em nome de Jesus. Creia nisso, meu amado, creia nessa palavra. Deus, Ele nos blinda, existe uma blindagem de Deus ao nosso redor, conforme eu disse em Zacarias 2:5, o muro de fogo nos guarda e nos protege de todas essas artimanhas do inimigo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final desta live mais uma vez. Domingo agora, às 9 horas da manhã, estaremos lá presente. Venha com máscara, álcool em gel. Tem lá álcool em gel na nossa igreja. Se você tiver, trazer álcool em gel. Pode vir com segurança. Se você não está gripado, se você não está contaminado, venha à casa de Deus. Vamos adorar juntos. Será um culto maravilhoso. À tarde, às 17 horas, também outro culto da família. Louvorzão e uma palavra profética para a sua vida. Amém? Está pedindo aqui oração pela saúde da diaconisa Vanessa. Ela pediu agora. Vanessa, Deus venha te abençoar. Sua saúde. A palavra de Deus diz: o Deus que vivifica os mortos traz à existência as coisas que não existem. Creia nisso. Creia, porque você é uma serva de Deus. E Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida desse homem tremendo que é o evangelista Maxwell, um homem de Deus. A sua família, a sua casa pertence ao Senhor. Amém. Nada, nenhuma arma forjada poderá contra vocês, contra as nossas vidas. Amém, amados? Deus é maior. Nós somos mais do que vencedores. E vamos vencer em nome de Jesus. A igreja vai triunfar. A igreja é vencedora. E um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia nós estaremos na presença de Deus, juntos. Oh, aleluia. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja do Senhor Jesus diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.